E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso plano de aula. Hoje a gente vai falar aqui sobre cirurgia avançada em implantodontia, tá bom? É uma aula um pouco grande, a gente vai dividir aqui em algumas partes, tá bom? A ideia dessa aula aqui é eu tentar passar para vocês realmente o que mais interessa, que seja bastante importante em cirurgia avançada na implantodontia. Algumas coisinhas eu vou falar um pouco mais rápido, eu vou passar até porque vocês já viram isso, principalmente em relação à anatomia, enfim, inervações, tudo ligado à anatomia principalmente, tá? E também para não ficar uma aula um pouco chata. Quando essa aula é dada de uma maneira presencial, ela é muito mais dinâmica, porque surgem dúvidas na hora, a gente vai discutindo, é bem mais interessante. Mas, infelizmente, por conta da situação que nós estamos vivendo, a gente vai tentar passar aqui realmente para vocês o que interessa. Então, aqui, ó, se vocês forem olhar aqui do lado, são 179 slides, né? Então é bastante extensa a aula. Mas vamos lá. Eu espero que vocês gostem, tá, dessa aula. É uma aula bem bacana mesmo. É uma parte da implantodontia que eu como cirurgião gosto bastante. Tá bom? Então vamos lá. Cirurgia avançada. Primeiro eu quero informar para vocês a definição por que cirurgia avançada em implantodontia, né? Então, deixa eu já logo colocar aqui no laser, na ponteira, aqui. Então, é um procedimento, tá, que ultrapassa a instalação de um ou mais implantes em áreas onde não há, tá, há ou não há, né, uma disponibilidade tecidual adequada. E pode envolver a reconstrução de tecidos moles, duro ou ambos. Aqui a gente vai se atentar à reconstrução de tecidos duros, tá? Que seriam osso, tá joia? Beleza, então vamos lá. O que a gente vai falar um pouquinho nessa aula para vocês? Aqui são a utilização de membranas de recobrimentos, telas, né, de PTFE, telas de titânio, tá? Aqui uma outra forma de tela de titânio, a gente vai discutir isso aí, o motivo para que utilizar isso, né? Só adiantando para vocês, ó, aqui em relação a essa aqui, é principalmente esses furinhos nela, né? Esse aqui é bem menor, 0,15 milímetros, aqui é 0,85 milímetros, tá? Tem vários tipos de tela, a gente vai discutir as mais utilizadas, o que a gente julga ser melhor, tá? E vamos falar sobre tecido ósseo, né? Reconstrução, transplante de osso que a gente compra, né, em bloco para instalar, os parafusos. É isso que a gente vai tratar nessa aula, tá bom? Vamos também falar de biomateriais, né? Que os biomateriais são os produtos auxiliares no processo de regeneração tecidual que apresentam soluções clínicas de excelente resultado, né? Guardem esse nome aqui, biomaterial, tá? Com elevação de índice de sucesso e mínimo desconforto para o paciente. Lá na frente a gente vai discutir um pouquinho sobre biomaterial. Beleza, pessoal, então vamos lá. Quando é necessária essa cirurgia avançada, tá? Na realidade aqui, ó, principalmente quando o paciente tem grande atrofia óssea, ou seja, aquele paciente que já perdeu, né, aqueles dentes, muito provavelmente, há um bom tempo, onde aquele tecido ósseo que está ali, remanescente, é muito pouco. Não dá para eu colocar implante. E o paciente chega no consultório e não tem, depois dos exames que a gente solicita, não tem como a gente colocar implante. Então a gente precisa fazer uma reconstrução óssea, né? Uma reconstrução, uma cirurgia avançada para conseguir reabilitar aquele paciente com implante, tá? Então é necessário nessas situações. Deixa eu botar a canetinha de novo que saiu aqui. Beleza. Opa.
Então, os tipos mais comuns, tá, de reconstrução. Tecido mole, né? Lá na frente eu já falei para vocês que a gente não vai falar muito aqui, a gente fala principalmente em tecido duro, que são ossos. A gente vai falar de membranas de recobrimento ósseo, a gente vai falar sobre enxertos particulares, enxertos em bloco. A gente não vai falar aqui sobre distração osteogênica nem implantes zigomáticos e também não vamos falar em reconstruções de proteínas morfogenéticas. Tá? Beleza. Então, tecido ósseo que é o que a gente que interessa para a gente nesse primeiro momento, né? A função dele é composição, né? Faz parte do nosso esqueleto, dá suporte aos nossos músculos, tá? Proteção dos nossos órgãos e a principal fonte dele é o cálcio e o fosfato, tá? Adiantando para vocês também, né? Essa fonte aqui, cálcio e fosfato, ele vai fazer parte normalmente daquela composição daqueles biomateriais que eu falei há 2 slides anteriores. Tá? Os biomateriais, né, os mais utilizados, é a base de hidroxiapatita também. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O nosso osso ele é dividido em parte inorgânica e parte orgânica. Tá? A maior quantidade é de sistema inorgânico, que é 67% mais ou menos, tá? Que é a base de hidroxiapatita, tá bom? Por isso que os biomateriais, os que pelo menos eu mais utilizo, quando eu utilizo eles, são na base de hidroxiapatita. E para o outro lado aqui, da matriz orgânica, que faz parte de mais ou menos 37%, o osso ele é composto de colágeno tipo 1 e os 5% ali restantes, proteoglicanas, glicoproteínas, osteocalcina, né? Enfim, outras proteínas ali, tá bom? Parte orgânica, tá? Colágeno tipo 1 e tipo 4, proteoglicanas, isso aqui a gente já falou no slide anterior. Não precisem decorar isso aqui, tá bom? Jamais vou pedir para vocês isso em prova. Não precisa decorar. A parte orgânica, né? Novamente eu só repetir aqui, vamos lá. Aqui, ó, a parte inorgânica, que é o fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, fluoreto de cálcio e magnésio. Então, parte orgânica e inorgânica. Aqui falando um pouquinho da estrutura óssea, né? O osso ele tem na região mais externa, que é o periósteo, tá? E dentro dele, né, o periósteo normalmente ele fica aí naquela parte cortical externa, né? E por dentro dele tem o osso medular, que é onde tem a proliferação, tem a quantidade maior de vasos sanguíneos, que são compostos pelos canais de Harvard, que são sistemas aqui, ó. Tem os canalículas, lamelas, canais de Volkmann, isso é bem interessante. Isso provavelmente, na realidade eu tenho certeza que vocês viram lá no primeiro período, acho que em histologia, primeiro ou segundo período no máximo, histologia do sistema ósseo, né? Então provavelmente vocês viram isso talvez até em microscópio. Eu lembro que na minha graduação a gente via toda essa parte no microscópio também. A composição ainda no tecido ósseo em relação às células, tá? Nós temos osteoblastos, osteoclastos, tecido osteoide, né? Isso também vem da formação de vocês lá no começo da graduação. Perda óssea, pessoal. Por que esse paciente ele vem até nós? Até ele fala, o paciente chega com a gente e fala assim, eu vim aqui botar implante porque eu estou banguelo, né? Eles usam muito essa palavra, banguelo. Então, por que ele tem essa perda óssea, né? Existem vários fatores que determinam, né, a perda dentária. Ele está com esse pouco osso porque ele perdeu o dente, né? Ele perdeu o dente, ele perdendo o dente diminui o estímulo intraósseo. Diminuindo esse estímulo intraósseo, começa a ter as reabsorções. Mas por que ele perdeu esse dente? Às vezes, por uma doença periodontal avançada, né? Cárie, né?
De repente o paciente chega no consultório relatando uma cárie, sei lá, que descuidou, não higienizou, esmalte, dentina está com sensibilidade, a gente faz aquele raio-x e a gente indica, por exemplo, um tratamento de canal. Só que esse paciente, às vezes, e está com dor, né? Então, às vezes a gente fala assim, precisa fazer tratamento de canal, o endodontista está aqui amanhã e tal, ele vai fazer, tem lesão no ápice, provavelmente algumas sessões e tal, ou seja, a gente não vai conseguir resolver imediatamente a queixa daquele paciente, que é cessar dor, tratar logo, enfim. E às vezes ele prefere, às vezes, extrair, né? Ele coloca ali o valor numa balança e vê quanto é a extração, é X. E a endo, vai ter que fazer endodontia, medicação intracanal, vai ter que fazer pino, vai ter que fazer coroa, vai dar 2 vezes X do que eu cobrei da extração. Às vezes ele prefere fazer extração e depois investir em um implante, por exemplo. Alguns, né? Trauma, tá? Pode fazer perda, trazer a perda do dente e outros tipos de fatores aí que podem levar à perda dentária. Então a gente já falou com vocês sobre isso, mas vou repetir aqui que a mandíbula ela tem uma reabsorção centrípeta, tá? E a maxila uma reabsorção centrífuga. Essa classificação aqui eu creio que já falei para vocês, né? Quanto à forma, né? Então aqui está a figurinha do lado, vocês vão ler aqui e vamos comparar aqui. Então aqui o tipo A é a presença de maior parte do osso, ou seja, o paciente perdeu aquele dente, ainda tem preservado uma boa quantidade de osso. Quem dera, pessoal, que todo mundo, ou 90%, sei lá, eu posso até chutar que 70%, 60%, pelo menos na minha realidade, viessem com essa perda dentária aqui. A grande maioria já vem aqui com C, D ou E, ou seja, quase certeza que eu vou precisar fazer uma reconstrução óssea nesse caso. Ou seja, eu precisar fazer enxerto, porque demorou demais para buscar tratamento. Ou então, o paciente tinha doença periodontal, e na doença periodontal que ele tinha, teve perda óssea, né? Pela própria situação. Então, o paciente tirou o dente e veio comigo, só que o histórico dele é de uma doença periodontal que teve bastante reabsorção, né? Então, a gente precisa classificar o paciente dessa forma aqui. Então, o tipo B, moderada reabsorção do rebordo. Então, o rebordo é aqui em cima, essa parte aqui de cima, De repente, esse caso aqui, eu não tenho espessura para fazer um implante. Eu tenho altura aqui, mas não tenho espessura, certo? C, avançada reabsorção osso basal. Então, só tem praticamente osso basal. O osso alveolar já foi embora, tudinho, né? Início de reabsorção osso basal. D, extrema reabsorção de osso basal, né? Aqui às vezes vem senhorinhas, senhores, né? Principalmente na mandíbula, que até o risco de fratura desse paciente de mandíbula é grande. Então aqui é bem severo, aqui praticamente não tem nada o que fazer mais, tá? Quanto à qualidade do osso, né? 1, 2, 3 e 4, maior parte de tecido ósseo compacto, 1, vou botar aqui para vocês, isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui, vocês já viram umas 10 vezes comigo, né? Para vocês verem o quanto é importante. Então, a densidade na mandíbula é bem maior, né? Do que em vários outros setores da maxila, assim como na mandíbula, na região posterior. Então, tipo 1, tipo 3, na região posterior aqui. E aqui tem os outros tipos ósseos aí de qualidade óssea, densidade, né? Que vocês já estão careca de saber. Tipos de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que é em relação a também perda óssea. E aqui tem uma imagem para vocês terem ideia, Então, classe 1 é um paciente dentado, ou seja, nós aqui, né? Espero que sim. Classe 2, imediatamente após a extração, ou seja, tem ali, Hoje em dia, nessa situação aqui, galera, hoje em dia, a gente já faz enxerto, a gente já faz o preenchimento. Se, por exemplo, se não der para colocar
um implante aqui imediato à extração, né? E o paciente quer colocar um implante, se não dá, né, eu preciso enxertar para poder ter travamento, ou seja, eu preencho esse espaço do alvéolo aqui com o osso e daqui a 3, 4, 5 meses a gente reavalia para botar um implante em classe 3. Crista óssea bem conservada em altura e largura, então aqui ó, aqui está bem legal. Classe 4, rebordo em lâmina de faca, tá? Então aqui em lâmina de faca, ó, então ele tem uma altura legal, mas a espessura talvez não seja interessante aqui em cima. Aqui classe 5, rebordo achatado, inadequado em altura e espessura. Bom, aqui na imagem até ainda tem. Só que quando a gente vê aqui na tomografia, ó, vamos falar aqui na tomografia. Talvez essa... Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui. Talvez essa... Bem aqui que seria o canal mandibular, ó, talvez essa altura aqui não seja suficiente para a gente botar um implante e ter uma preservação legal aí, ter um travamento bom, talvez não seja interessante para a situação, enfim. Mas eu quero só que vocês entendam. E classe 6 aqui, extensa perda basal, né? Então aqui ó, tem muita perda óssea já que talvez não seja interessante mais a gente botar implante, a não ser com enxerto. Isso aqui eu vou passar, tá? Que não interessa no momento. Ó, aqui tá dando uma ideia de uma maxila bem limitada em relação à quantidade óssea, né? Bem fina, como vocês podem ver. E aqui feito depois uma reconstrução, ó, com enxertos. Agora já está mais grossa. Agora já talvez seja interessante já colocar implante. Talvez já dê, né? Aqui é a mandíbula, galera. Mostrando aqui imagens com um paciente desdentado aí, onde até ó, o nervinho, o mentoniano já está bem em cima. Imagina só nessa situação aqui, às vezes o paciente usa uma dentadura total e ela machuca bem em cima do nervo, então o paciente vive reclamando de dor. Às vezes a gente tem que botar aqui uns implantes aqui entre os mentonianos, né? Aí a gente vai ver também na próxima aula os tipos de reabilitação de mandíbula. Então a gente traça uma linha aqui nos mentonianos e tenta depois colocar implantes aqui, tá? A gente vai ver isso direitinho na próxima aula, próximo tema. Metodologias para aumento ósseo, né? Então a gente tem os enxertos ósseos, os biomateriais, as barreiras membranas, distração osteogênica, a utilização de fatores de crescimento ou combinação de várias aqui, tá? A gente vai ver já já. Pré-requisito para o aumento ósseo, né? Eu preciso que aquela região tenha um suprimento vascular muito boa, onde eu consigo uma estabilidade mecânica no nosso enxerto legal também, onde tenha células osteoprogenitoras, né? E tenha espaço para um crescimento adequado. Esses 4 tópicos vocês vão conseguir entender de acordo com o avançar aqui da aula, tá bom? Inimigos do aumento ósseo. Pobre suprimento vascular, se aquela região não me permite uma vascularização muito boa, talvez nem seja interessante eu fazer, porque a chance de não dar certo é grande. Onde eu tenho uma instabilidade mecânica, né? Tecidos competidores com alto índice miotótico. Também vou falar um pouquinho mais lá para frente sobre isso. Enxertos ósseos, tá? Atualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico dos materiais e o avanço do conhecimento da fisiologia óssea, temos à disposição diversos métodos de enxerto ósseo, bem como materiais disponíveis no mercado para situações como alvéolos de extração, né? Então, aquele caso onde o paciente vai no consultório e eu preciso tirar, por exemplo, ele vai perder um dente 14, por exemplo.
sei lá, mordeu uma pipoca, quebrou lá o 14 e pegou furca, sei lá, pegou raiz. Então preciso extrair. Então hoje em dia a gente já extrai e tenta colocar o implante na mesma hora. Porém, se não tiver o suficiente para fazer esse implante na mesma hora, eu preciso enxertar, eu preciso tampar, reconstruir esse alvéolo logo após a ministração. Eu tiro o dente e já tampo o buraco com enxerto, só para vocês entenderem. Defeitos ósseos ao redor do implante. A gente vai falar para vocês também um pouquinho para frente sobre as periimplantites. Tá? Não tem a gengivite ou periodontite em relação ao dente. Se eu colocar um implante e esse paciente vir a desenvolver essa patologia, a gente chama de periimplantite, onde vai ter perda óssea ao redor do implante. Então a gente consegue também corrigir isso. Aumento de osso insuficiente para a colocação de implante ou prótese. Tá? Defeitos periodontais também. E levantamento de seio maxilar que a gente já deu para vocês anteriormente. Tá? A propriedade, né, dos materiais que a gente utiliza para fazer esses enxertos e o preenchimento. O material tem que ser atóxico, lógico, tá? Não provocar câncer, né? Não antigênico, provocar alergias e tal também. Baixo risco de infecção, facilidade de disponibilidade de obter esse material e de manipular, ter um custo baixo, né? Isso é um pouquinho, talvez, ruim, porque normalmente os custos não são baixos. Eu preciso que esse material produza uma quantidade e qualidade adequada por meio de osteogênese, osteoindução e osteocondução. A gente já vai falar isso já já. Permitir uma estabilidade dos implantes imediatos. Tá? Alto nível de previsibilidade. Remodelamento ósseo em osso lamelar maduro. E manutenção de osso maduro, sem perda de função. Então, isso aqui é uma propriedade ideal. E não, então, todos que tem no mercado se encaixam aqui? Provavelmente. Só que uns melhores e outros um pouco piores. Tá? Vamos lá. O paciente aqui, a gente vê aqui que ele tem uma deficiência óssea aqui, ó, que talvez não seja interessante eu botar um implante aqui. Enfim, via tomografia, está no limite. E eu imagino no meu planejamento que eu vou conseguir botar esse implante bem aqui e conseguir um travamento. Só que com certeza algumas roscas ficarão expostas. Beleza, então a gente faz o retalho, né? Depois, ó, a gente coloca o implante e vê como o osso estava fino, né? Ele fenestrou a parte vestibular aqui. E vou preencher com enxerto, né? Vou preencher com enxerto aquela exposição de implante. E depois vou colocar uma membrana aqui de proteção. Isso aqui é uma membrana. Depois de cicatrizado aqui o tempo ideal, a gente reabre, tira a membrana e o osso está bem formado lá. Então isso aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, é isso aqui, ó. Cadê? Que negócio a gente falou bem aqui. Defeitos ósseos ao redor do implante também. É isso aqui, ó. Tá? Eu estou fazendo ali uma correção de defeito ósseo depois que eu botei o implante. Tá? Galera, agora é interessante, tá? Não falando que eu falei até agora não é importante, mas agora vai ficar bem mais importante até para o conhecimento de vocês a nível de graduação, tá? E até com a prova também, né? Que vocês ainda vão vir a ter aí. Em relação à origem do material, tá? A gente tem, vamos lá, os enxertos autógenos, homógeno, xenógeno ou heterógeno
aloplástico. Os ossos autógenos são material, é um enxerto obtido do próprio paciente. Fui lá, fiz uma tomografia aqui no meu dente 46. Já perdi esse dente tem um tempinho, por exemplo. Fiz a tomografia, eu não tenho osso, por exemplo, em espessura suficiente para botar um implante. Eu vou no meu colega dentista, o colega fala assim para o dentista: Renan, não tem osso suficiente aí. Bora tirar um pedaço de osso de tal lugar teu e eu vou fazer um transplante para aquela região. A gente está fazendo o osso autógeno. É do meu próprio corpo. Enxerto homógeno, homólogo ou aloenxerto. Material obtido através de bancos de ossos, tá? De humanos. Ou seja, uma pessoa que faleceu e vai doar o rim, o coração, seja o que for, e vai também doar o osso. A gente vai fazer captura daquele osso dele e vai ficar lá na empresa para ser doado, vamos dizer assim. Doado não, né? Porque é pago. Isso. Certo? Os enxertos xenógenos, ou heterógeno, ou heterólogo, é um material obtido de outras espécies. Tá? Outra espécie. Normalmente, bovino e suíno. E os aloplásticos são de materiais inorgânicos, lembra da parte orgânica e inorgânica que eu comentei com vocês na frente, ou ossos fabricados sintéticos, tá? Hidroxiapatita, por exemplo. Beleza. Aqui é um osso, não escutei, tô brincando. Vamos lá, aqui é um osso autógeno, então essa maxila aqui não tem osso suficiente em espessura para colocar implante. A gente foi lá na linha oblíqua externa da mandíbula e tirou um fragmento, depois partiu ele aqui, colocou, fez o transplante para a maxila, para aumentar a quantidade de osso aqui. Enxerto autógeno. Homógeno, oriundo de seres da mesma espécie, tá? Então, nós temos o osso isógeno e o halógeno. Isógeno, indivíduos geneticamente idênticos. Por exemplo, quem é gêmeo aí pode doar para o seu irmão. Será um enxerto homógeno do tipo isógeno. Só que normalmente acontece aqui, ó, halógeno, indivíduos geneticamente diferentes. Uma pessoa faleceu, foi o osso dele tirado para o banco de ossos. Uma outra pessoa que precisa fazer um enxerto, liga para a empresa lá e compra um pedaço daquele osso. São geneticamente diferentes, certo? São os bancos de ossos. Aqui é um bloco. Então, como vocês podem ver, vou voltar aqui alguns slides. 2 só. Só para vocês verem aqui, ó. Então, aqui, ó, é um pedaço, né, do próprio paciente. Está aqui o bloco. Foi cortado no meio em 3 pedaços, 2 pedaços, enfim. E colocado aqui. Então, enxerto em bloco. E aqui, a gente pede do banco lá de osso também em bloco. Então, aqui está substituindo, né, aquela cirurgia lá, certo? E a gente vai ver depois as vantagens e desvantagens de um para o outro. Então, aqui é o site lá que a gente entra. Se vocês depois puderem olhar, é o www.nios.com.br, que é o site do Banco de Osso. Um periodontista, o seu dentista precisa se cadastrar, né? E aqui fala, ó, é um banco de tecido musculoesquelético, Nios é referência nacional em fornecimento de tecido ósseo, né? Fala aqui da instituição, né? Aqui fala, ó, o biomaterial homógeno, né? Lembra do homógeno? Então, ó, os biomateriais homógenos
ou halógenos. Por que halógeno? São de pessoas geneticamente diferentes, não são daqueles irmãos gêmeos, tá? Univitrinos lá, não são. Então, são de pessoas geneticamente diferentes seu, mas é humano. São aqueles que têm origem de um doador da mesma espécie. É com esse tipo de tecido ósseo que o INES trabalha, né? Uma vez que o material possui qualidades e fornece uma série de vantagens, como grande disponibilidade de material, pós-operatório bem mais tranquilo e menos doloroso, entre outros benefícios. Aqui ele já falou em relação a uma vantagem desse tipo de enxerto, tá? Muita gente não sabe o que é, como é captado, enfim, aqui fala também de como é que é sobre rigoroso controle em todos os processos ali de armazenamento e tal, desse osso aí. São tecidos ósseos congelados, após a captação do tecido osso, o biomaterial passa por diversos outros processos até chegar a uma matriz óssea celularizada. Nesse procedimento, todo o seu balanceamento glicoproteico é preservado, e o tecido então é mantido congelado a uma temperatura de menos 80 graus Celsius, tá? Enfim, depois vocês podem dar uma olhada lá, para ver, é bem interessante vocês entenderem um pouco sobre isso, tá? Enxerto xenógeno ou heterógeno, proveniente de espécies diferentes, tá? Como eu falei para vocês, aqui normalmente já é de origem suína e bovina. Os mais utilizados são esses aqui, o que a gente mais utiliza dessa empresa Gastrids Biomateriais. Esse aqui é de origem bovina, tá? Tem aqui o de preenchimento de alvéolo, tem o enxerto particulado, tem uma que vem com a canetinha que é muito fácil para colocar naquela região que a gente precisa, por exemplo, em seio maxilar. Tem as membranas, que a gente vai falar um pouco mais para lá para frente. Vamos lá em relação aqui a esse material que a gente utiliza bastante mesmo, que é o BIOS, tá? Ela tem uma comprovação científica, tá? Por causa da sua grande semelhança ao osso humano, tá? A BIOS é incorporada no processo natural de modelagem e remodelagem, tá? Eu não vou ficar lendo para vocês aqui, depois vocês podem ler direitinho aí, mas o que eu quero falar para vocês é que tem uma série de estudos que comprovam, tá? Que esse tipo de osso aqui, BIOS, muitos que vocês já podem ter escutado, é fantástico. E a gente que trabalha assim, com odontologia, eu costumo até caracterizar assim alta performance, cirurgias padrões, né, que tem embasamento científico. A gente trabalha muito com essa marca, porque a gente tem um sucesso clínico quase certo quando a gente utiliza aquele material e segue todas as recomendações cirúrgicas, uma cirurgia limpa, incisão, retalho, enfim, tudo isso, a gente tem a chance de ter um sucesso das nossas reconstruções bastante grande com esse tipo de material, tá? Versatilidade na prática, graças à sua biofuncionalidade, possui uma grande ampla de indicações, tá? Um grande número de estudos e a longo prazo confirma isso para indicações em ortodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial. Então a gente usa muito, eu uso muito esses dois aqui, que o frasco é o small, que são os grânulos mais finos, e o outro é o large, que tem os grânulos um pouco maior. Então ele pode ser defeitos periimplantares, ou seja, aquela fenestração de implantes que teve aqui, crescimento ósseo horizontal, elevação do seio maxilar, aumento de rebordo, preenchimento de alvéolo pós-extração, crescimento vertical, ou seja, tem várias indicações aí que a gente pode usar ele. Então ele tem bastante estudo realmente, talvez seja o enxerto que mais tem artigo científico publicado em revistas renomadas na área da implantodontia. Então fala aí, de novo aqui sobre os defeitos periimplantares, enxerto pós-extração, elevação do seio maxilar, crescimento horizontal e crescimento vertical. Aqui é um outro tipo de enxerto,
que é de uma outra marca, na realidade, né? Também é de origem bovina, mas é de uma outra marca chamada Bionovation, uma marca que eu utilizo bastante também aqui, né? Então, é Bonefil, né? Uma estrutura mineral osteocondutora, altamente purificada e produzida a partir do osso natural através de um processo multifases, tá? O osso fresco é triturado, recebe uma sequência de banhos, ele fala que como é tudo feito o preparo dele, né? Aí aqui aparece um modo de ação. No primeiro estágio na formação óssea, permite a colonização de células osteoblásticas, ou seja, formadoras de osso e adesão de vasos sanguíneos, né? O processo ocorre entre 6 e 9 meses, resultando em um osso de ótima densidade óssea para a fixação de implantes. Aí tem aqui em relação às indicações, né? Rápida interação através da formação de novo osso, estabilidade a longo prazo do enxerto, sem corpo estranho, reação inflamatória. Olha só, nenhum aqui é inimigo do enxerto, né? Já foi lá naquele slide. Seguro e biocompatível, todas as características importantes aqui para um enxerto. Aqui tem o Bonefil bloco também, olha, né? Como se fosse aquele bloco que eu vou pedir para um banco de osso, né? Aqui é um outro tipo de enxerto, porém em bloco também, tá? De vantagens e características do Bonefil bloco, né? Excelente alternativa de osso ao osso, desculpa, excelente alternativa ao osso autógeno e halógeno. Estrutura porosa, permite a penetração de tecido, absorção lenta que proporciona aumento da estabilidade do tecido, fácil manuseio, tá? Pode ser cortado do tamanho que eu quero, enfim. Seguro e estéreo e permite aparafusamento. Vocês vão ver mais para frente que todo enxerto em bloco, assim, a gente precisa deixar ele estável, sem instabilidade, sem movimento, para ele poder integrar ao osso do paciente. Igual aqui, ó, nessa imagem. Por exemplo, ó, pode ver que todos os bloquinhos desse enxerto eles estão parafusados para ficar ali estável. E depois, ó, tá tudo certinho lá, ele incorporou ao tecido ósseo do paciente, desta forma aumentando a espessura óssea. Aqui são os parafusos que a gente utiliza da própria marca Enxertos Bionovation para fixação e estabilização dos enxertos e membranas ou barreiras, tá? Utilizados na cirurgia óssea guiada. A gente já vai falar sobre a ROG, que é a regeneração óssea guiada, tá? Isso aqui era um videozinho, deixa eu ver se eu consigo rodar. Não sei se eu vou conseguir. É só para mostrar, tá aqui. É só para mostrar uma incorporação dele no sangue, vamos dizer assim, ó, o bloquinho. Ó. Tá, então ele tem uma incorporação na região bastante interessante. Aqui um outro caso. Então aqui é o osso do paciente na maxila, por exemplo, que a gente precisa fazer uma reconstrução dessa maxila, ela está muito fina, né? Então foi optado por utilizar esse enxerto em bloco da Bionovation. Então aqui estão os enxertos colocados, aparafusados. Depois a gente pega uma broquinha e tira um pouquinho dessas arestas vivas. Depois, ó, o paciente pontos e tal. E depois, ó, tem a cicatrização dele direitinho para a gente poder botar o implante. Aqui estão. Depois faz a abertura, tira os parafusos, coloca os implantes aí tudinho e tudo certo. Beleza? Olha só. Aqui também um outro caso, ó. Maxila com perda de espessura óssea, colocado os bloquinhos. Aqui foi colocado também grânulos nessa região, então para manter estável foi colocado uma membrana de PTFE, né? Fecha, depois tira, olha só a quantidade de osso que ficou. Reparem daqui, né? Opa! Daqui, desse primeiro para cá, olha só a espessura óssea que ficou, bonitão, né? Então agora coloca os implantes. E os aloplásticos,
não possuem natureza óssea, são sintéticos e são fabricados de materiais. Tá? Então, vou parar aqui nesse slide e a gente continua aqui na cirurgia avançada parte 2. Beleza?